Minha mãe teve um caso amoroso há 18 anos, e eu, homem de 18 anos, sou o resultado disso. Meu pai acabou de me informar sobre tudo isso e disse que não vai pagar pela minha faculdade, enquanto meus irmãos tiveram suas despesas universitárias pagas por nosso pai. Praticamente o título. Não tenho ideia de como processar tudo isso e estou completamente despreparado para o que está por vir. Tanto meu irmão mais velho quanto minha irmã foram para a mesma faculdade. Meu irmão se formou há 2 anos, minha irmã está prestes a se formar em 2 anos. Ambos tiveram suas despesas universitárias pagas pelo nosso pai. Meu pai pagou todas as despesas da faculdade deles, incluindo aluguel, comida, carros, mesada, você nomeia. Meu irmão agora tem um emprego, seu próprio lugar, mora junto com sua noiva e tem a vida organizada. Minha irmã já tem um emprego bem remunerado e meu pai ainda paga por quase tudo para ela. Fui aceito na mesma faculdade, que sempre foi o plano, e estava ansioso para conversar com meus pais sobre os próximos passos e pedir a eles que me ajudassem da mesma forma que fizeram com meus irmãos. Sempre assumi que eles tinham dinheiro guardado para minha faculdade da mesma forma que tinham para meus irmãos. Em vez disso, me deparei com uma história sobre a traição da minha mãe, como sou o resultado dessa traição e como meu pai não está disposto a me apoiar daqui para frente. Meu pai me disse que minha mãe teve 18 anos para me informar e me preparar para o futuro, mas obviamente ela nunca o fez. Ele disse que nunca foi responsabilidade dele dizer algo, já que eu não sou seu filho, e que não queria interferir na criação da minha mãe. Aparentemente, meus avós sabem que eu não sou filho biológico do meu pai, mas eles também não se deram ao trabalho de me contar nada. Meus irmãos não tinham ideia, e eles estão tão surpresos quanto eu, porque nunca houve nenhum indício de que algo estava errado. Talvez eu seja ingênuo, mas sempre pensei que tinha um ótimo relacionamento com meu pai. Nós íamos juntos assistir a eventos esportivos, pescar juntos, ele me ajudava quando eu tinha dificuldades em matemática, meu pai é engenheiro, ele me ensinou a dirigir. Nunca tive qualquer indício de que ele guardasse ressentimentos contra mim. Quer dizer, ele me deu meu nome e explicou o significado dele, ele estava muito orgulhoso disso. É uma história que ele conta de vez em quando. Ele gosta de falar sobre essas coisas a meu respeito. Minha mãe nunca disse uma palavra sobre nada, e aparentemente ela deveria ter tido a conversa comigo, mas nunca teve. Eu me sinto abandonado e despreparado para o que está por vir. Nem mesmo tenho certeza se conseguirei ir para a faculdade, sempre assumi que meus pais pagariam por ela. Nunca tive um emprego e não sei sequer que tipo de trabalho posso arrumar para me sustentar durante a faculdade. Também não faço ideia de como solicitar empréstimos. Tudo que minha mãe fez foi chorar e se desculpar. Mas nada de substancial, ela não tem ideia de como me ajudar. Eu nem mesmo sei se sou mais bem-vindo em casa, está tudo incerto. Sinto vergonha de sair do meu quarto, e se me pedirem para sair, não sei para onde ir. Não tenho nenhuma economia, talvez apenas $400 juntos. Estou com raiva da minha mãe, estou confuso sobre qual é a minha posição com meu pai. Existe um homem por aí que é meu pai e que nunca quis ter nada a ver comigo. Me sinto rejeitado e não faço ideia do que fazer para consertar essa situação. Alguém tem alguma ideia do que fazer aqui? Devo me desculpar com meu pai? O que devo dizer a ele? Pequena atualização. Desculpe por desaparecer, nada de ruim aconteceu comigo. Consegui conversar com minha mãe ontem, mas acabei desistindo no meio do caminho do que eu tinha a dizer. A boa notícia é que não serei expulso de casa, nem abandonado, etc. Obrigado a todos pelo apoio, seguirei em frente e ligarei para a ajuda financeira da minha faculdade daqui a algumas horas e veremos o que fazer a partir daí. Meu avô teve um derrame há uma semana e meu pai está ajudando minha avó a organizar um enfermeiro residente, então ele não estava disponível ontem. Vou informá-los sobre como estou lidando com as coisas. Obrigado novamente. Segunda pequena atualização. Desculpe por não ter atualizado antes, meu avô faleceu ontem de manhã. Nada aconteceu comigo, mas minha situação é uma preocupação secundária no momento. No entanto, acredito que ficarei bem, graças ao incrível apoio e ajuda de vocês. Minha irmã está ciente de tudo e me disse para não me preocupar, ela está ao meu lado e me apoia. Prometo atualizá-lo se houver alguma mudança significativa, mas agora preciso apoiar minha avó. Mais uma vez, obrigado a todos. Atualização. A reação ao meu post original colocou uma quantidade desconfortável de pressão sobre mim para escrever esta atualização. Não tenho certeza se é o que vocês querem ouvir, mas as coisas estão mais ou menos voltando ao normal, se considerarmos outros eventos.
Infelizmente, meu avô faleceu no início desta semana, e ainda estou processando isso. Consegui conversar com minha mãe e meu pai, e agora sei onde estou em relação a eles, assim como meus irmãos. Não tenho certeza se teria tido coragem de dizer o que precisava dizer se não fosse pela quantidade de ajuda e conselhos nos comentários. Acredito que seja seguro dizer que meus pais me amam, e o que aconteceu 2 semanas atrás foi uma reação exagerada a uma briga entre eles. É desconfortável para mim saber que não estou ciente do meu próprio ambiente, mas um estranho nos comentários pode me dizer o que está acontecendo na minha vida com apenas algumas linhas de texto da minha parte. Muitos comentários acertaram em cheio o que está acontecendo na minha vida. Até agora, li cerca de 40%, estimo, dos comentários, mas desisti, são muitos para eu acompanhar. A conclusão é que definitivamente irei para a faculdade, será a faculdade que sempre quis frequentar, e terei a mesma experiência que meus irmãos. O dinheiro para pagar por tudo isso já existe, minha família não está indo à falência como sugerido, meu pai apenas passou por um colapso mental devido a todas as questões envolvendo meu avô e sua briga com minha mãe. Mesmo que meu pai tivesse seguido adiante com sua decisão, minha avó me informou que meu avô deixou para mim e meus irmãos uma quantia que teremos que dividir entre nós 3, mas o suficiente para me sustentar na faculdade. O que iniciou toda a polêmica foi uma má escolha de momento da minha parte, meus pais haviam acabado de brigar e eu apareci dizendo paguem minha faculdade. Meus pais estavam conversando sobre nós, seus filhos, e minha mãe disse algo como pense que você queria se separar quando eu voltei grávida, ou algo assim, eu não estava lá, é isso que ela me contou. Acho que meu pai estava falando sobre o quanto ele estava orgulhoso de seus filhos, e minha mãe queria expressar sua gratidão por meu pai me criar como seu próprio filho, e meu pai interpretou como a traição foi a melhor decisão que já tomei ou algo assim. E a briga entre eles escalou a partir daí, e minha mãe disse algo como, o que te faz pensar que algum deles é seu? Sim, a situação piorou rapidamente a partir daí. Pouco depois disso, eu, com minha cara de bobo, apareci, e aqui estou eu. Meu pai e minha mãe fizeram as pazes desde então, minha mãe ainda está um caos emocional, meu pai também não está lidando muito bem com a morte do meu avô. Conversei com meus irmãos, e minha irmã fez uma tempestade e veio até aqui enquanto criticava meus pais pelo telefone. Meu irmão estava mais calmo, mas também expressou claramente seus sentimentos assim que chegou em casa. A morte do meu avô acabou mantendo um clima mais tranquilo, eu acho, e desviou o foco para lidar com isso. Ler os comentários foi uma experiência reveladora. Eu me senti despreparado para o mundo lá fora. Muitos perguntaram como eu não sabia como solicitar empréstimos ou bolsas. Bem, em minha defesa, quando você passa ano após ano sabendo que não tem nada com que se preocupar, que sua faculdade está praticamente paga, você não precisa realmente se preocupar com mais nada. Claro que eu sabia que existem empréstimos e outras coisas com as quais os estudantes devem estar cientes, mas não se aplicava a mim. Passei de voo para a faculdade, mal posso esperar para, você não é meu filho e não vou pagar pela sua faculdade em menos de 24 horas. Outros estavam preparados para isso, pelo menos eles sabiam que precisavam conseguir um empréstimo, ou arranjar um emprego, procurar um lugar para morar, e assim por diante. Para mim, foi uma mudança repentina na realidade. Ao ler os comentários, consegui fazer uma lista com várias dicas e truques, quais empregos estão disponíveis para estudantes, como encontrar um lugar para morar, como obter um cartão de crédito, uma conta bancária, um plano de celular, e assim por diante. Coisas realmente úteis que, mesmo depois do retorno ao normal, acredito que me ajudarão. Meus pais foram chamados por vários nomes nos comentários, mais do que eles realmente têm, e isso foi desconfortável de ler, e eu nem li todos os comentários. Nem consigo imaginar o que mais está nos comentários, esperando para ser lido. Meu pai está muito arrependido, pediu desculpas, por sua reação e comportamento. Eu entendo a reação dele, mas ainda me sinto magoado por isso. Entendo que ele não estava em seu melhor estado mental, mas também não consigo controlar meus sentimentos. Vamos ficar bem, e isso não danificou irreparavelmente nosso relacionamento. Minha mãe não lidou tão bem com tudo isso. Mas ela está melhorando e respondeu a mais algumas perguntas para mim. Quando minha mãe teve um caso anos atrás e engravidou de mim, meus pais começaram a se divorciar. Minha mãe foi morar com o homem com quem teve o caso, mas depois de alguns meses, esse cara decidiu que não queria mais nada com isso. Ele expulsou minha mãe, e ela não tinha para onde ir. Então meus avós a acolheram, porque ela ainda era mãe de seus netos. Estou recebendo muitas críticas por esse erro, mas saiba que na cultura da minha família, os avós também chamam os netos de sobrinhos.
Minha mãe e meu pai voltaram a ficar juntos. Depois de muito esforço, meu pai me aceitou como seu filho, e essa é a minha vida desde então. O homem que é meu pai biológico não está mais presente. Meu pai não sabia realmente quem ele era, e minha mãe não ouviu falar ou viu ele desde então. Ele estava plenamente ciente de que minha mãe estava grávida de seu filho, mas acho que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Mas não parece que ele estava prestes a resolver a fome no mundo. Ela o conheceu em um bar, não em um evento de arrecadação de fundos. E eu não sinto necessidade de saber mais sobre quem ele é. Pensei sobre o assunto nas últimas 2 semanas, desde que fiquei ciente de tudo, e realmente não senti o desejo de saber quem ele é, onde ele está, se está vivo, se tem outros irmãos por aí. Foi sugerido que eu compre um kit de DNA da 23andMe, talvez eu possa encontrá-lo dessa forma, mas acho que vou evitar fazer isso especificamente para não encontrá-lo ou para que ele não me encontre. Na medida em que me importa, tenho uma mãe, um pai, um irmão e uma irmã, e essa é minha família. Para o futuro, planejo arranjar um emprego e me tornar mais independente, mas não como uma tentativa de me afastar da minha família, e sim para sentir que não ficaria perdido no mundo se minha família desaparecesse de repente. Minha mãe admite que eu fui mimado muito mais do que meus irmãos e que eles deveriam ter me preparado melhor para o que está por vir. Descobri onde me encontro com minha família, e é seguro dizer que sou amado e tenho opções. Eu achava que estava isolado, mas meu mundo é mais amplo do que eu pensava. Avós, irmãos, minha tia, meus primos, todos estão ao meu lado. Acredito que meus pais são humanos e cometem erros, e mesmo que este não tenha sido o melhor momento deles, acho que vou encarar tudo como nada mais do que um momento frágil em um relacionamento maravilhoso. Obrigado. Sou o idiota por se recusar a se dar bem com a namorada do meu pai. Ao fazer isso, impedir que eles se mudem juntos? Algumas informações de contexto. Minha mãe, 37 anos, me teve, homem de 20 anos, aos 17 anos. Ela nunca foi uma mãe para mim e fui criado pelos meus avós e depois pelo meu tio, homem de 34 anos. Quando eu tinha 8 anos, minha avó ficou doente e meu tio, que tinha 22 anos na época, começou a me acolher e eu fui morar com ele em tempo integral aos 12 anos. Eu só via minha mãe em eventos familiares e ela sempre me criticava. Minha aparência, meus hobbies, o que eu gostava. Aos 14 anos, eu me recusava a falar ou vê-la. Quando eu completei 18 anos, meu tio propôs me adotar legalmente. Decidi ir ver minha mãe pela última vez para informá-la e ter algum encerramento. Durante essa conversa, ela me disse o nome do meu pai. Conversei com minha família sobre ele e resumindo a história, basicamente todo mundo o conhece. A família dele morava na mesma cidade dos meus bisavós e minha família costumava ir lá em todos os feriados. Decidi tentar conhecer meu pai com meu tio. Ele, homem de 36 anos, voltou para perto de sua família há alguns anos e aceitou tudo muito bem. Certifiquei-me de informá-lo de que eu já tinha um pai. Ele me disse que não tinha filhos e estava interessado em me conhecer. Ele me apresentou aos seus pais e eles até encontraram algumas fotos minhas com ele antes de ele ir para a faculdade. Nos últimos 2 anos, tivemos um relacionamento muito bom. Ele também se deu bem com meu tio. Na faculdade, eu o chamo uma vez por semana e o vejo com bastante frequência. A questão é a namorada dele, Ana. Eles não moram juntos e estão juntos há mais de 3 anos. Ela deixou claro que eu não tinha lugar ali. Depois de alguns encontros com ela, ela me lembrou muito minha mãe, sua atitude, seus comentários e críticas, a ponto de eu recusar a vê-lo por um tempo. Acho que ele percebeu, porque ele me disse que ela não precisava estar presente todas as vezes. Eu só a vejo quando vou comer com ele na casa dos pais dele. Ela sempre faz questão de deixar claro que eu não pertenço a essa família. Quando faço perguntas, ela diz coisas como, se você realmente fosse parte da família, deveria saber, sempre apontando diferenças físicas. Então, foi uma surpresa quando ela me ligou na semana passada. Eu pensei que fosse uma emergência, então atendi. Ela me disse que queria se mudar para a casa do meu pai, mas ele recusou porque sabe que nós não nos damos bem e queria que a casa fosse um lugar seguro para mim. Ele tinha medo de que eu aparecesse menos se ela estivesse sempre lá. Isso é verdade. Ela então me disse que eu deveria deixar de lado minhas mágoas e tentar ser mais gentil com ela em prol do meu pai. Eu disse que não. Passei anos em terapia para conseguir afastar pessoas tóxicas da minha vida, e ficar com ela é como estar com a minha mãe. Eu não quero me colocar nesse tipo de situação novamente. Conversei com meu tio e ele concorda, para ele minha saúde mental deve ser sempre minha prioridade máxima.
No entanto, algumas outras pessoas acham que eu deveria pelo menos fazer um esforço pela felicidade do meu pai e que seria egoísta não tentar. Comentarista pergunta sobre o pai biológico. Oh, desculpe se eu não fui explícito o suficiente na minha postagem, é difícil explicar bem com o limite de caracteres. Meu pai biológico nunca soube que eu era seu filho até 2 anos atrás. Minha mãe sempre nos disse que meu pai era um caso de verão e que ela não sabia quem ele era. Meu pai biológico morava na mesma cidade dos meus bisavós, então todos eles eram meio que amigos de verão e feriados. Ele e sua família me conheceram, mas aos olhos deles, eu era o novo neto. Meus avós e os pais dele eram próximos, então eles costumavam jantar e passar as tardes juntos. Então, até ele partir de vez, eu costumava vê-lo às vezes durante os feriados. O OP foi julgado como não é o idiota. Atualização. Então, a princípio, eu não tinha certeza se deveria fazer uma atualização, mas os comentários que recebi realmente me ajudaram. Vocês estavam todos dizendo que meu tio e alguns amigos estavam me dizendo, mas é diferente ouvir isso de pessoas que não me conhecem e não têm preconceitos. Após ler seus comentários, percebi qual era o problema. Quando explico minha situação familiar para as pessoas, muitas delas não são amigos próximos e familiares próximos, dizem a mesma coisa, como sou sortudo por ter um pai biológico que quer e concorda em passar tempo me conhecendo, como devo ser grato. Meu pai biológico ou sua família nunca me fizeram sentir assim, mas acho que, depois de ouvir muitas pessoas dizendo isso, acabou me afetando e percebi agora que estava me contendo para não decepcioná-lo. Acho que na minha mente eu precisava trabalhar e ser legal para ter o afeto dele porque eu não merecia isso. Vocês podem culpar minha mãe biológica por isso. De qualquer forma, depois de perceber isso, também percebi que nunca contei a ele e aos pais dele como a namorada dele estava me tratando, e também percebi que ela era inteligente o suficiente para fazer isso quando estavam todos fora do alcance auditivo. Sou uma pessoa não confrontadora e estava com medo de dizer tudo de uma vez para o meu pai biológico e também tinha medo de não conseguir expressar adequadamente tudo o que queria transmitir. Conversei sobre isso com o meu tio e ele propôs marcar uma consulta com um terapeuta para ter uma espécie de sessão familiar, para que fosse mais fácil para mim me expressar. Já fizemos isso antes em nossa família e me ajudou muito. Conversamos sobre isso com o meu pai biológico e ele concordou imediatamente. Ele podia sentir que algo estava errado. Enfim, durante a sessão, meio que explodi. Comecei a falar e não conseguia me conter. A princípio senti que não fazia sentido porque estava dizendo tudo e nada ao mesmo tempo, mas felizmente o terapeuta ajudou muito. Tivemos uma conversa muito longa e colocamos tudo na mesa. Meu pai biológico não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins com a namorada dele e ele ficou realmente chocado e arrependido por não ter percebido. Algo que deixou ele e meu tio muito irritados foi o comentário sobre eu não parecer com meu pai, o que nunca me incomodou porque é verdade. Minha mãe e meu tio são meio filipinos, e eu herdei tudo do lado filipino, exceto as covinhas dele. Aparentemente, os comentários sobre eu não fazer parte da família eram por causa da minha origem racial, então sim, além de tudo, ela era racista. Tudo isso aconteceu no mês passado e desde então ele terminou o relacionamento com ela, e eu tento ser mais honesto sobre o que sinto sem ter medo do que ele pensa. Ele também sugeriu continuar com a terapia familiar se eu sentir que isso me ajudaria a falar sobre certos assuntos. Essa relação ainda está em andamento, mas honestamente me sinto muito bem em relação a isso. E alguns de vocês perguntaram, sim, meu tio me adotou quando eu completei 18 anos. Então, mais uma vez, obrigado por toda a ajuda e palavras gentis. Eu realmente esperava ser chamado de idiota quando escrevi o post original. Meu noivo quer terminar nosso relacionamento porque eu não o escolhi em primeiro lugar. Sinto muito se tudo isso parece um pouco apressado, mas meu noivo, Ryan, com quem estou há 7 anos, me disse hoje que não tem certeza se quer continuar comigo, e eu percebo que pode parecer bobo, mas eu o amo tanto. Parece que meu mundo está desmoronando ao meu redor e não sei o que posso fazer. Tudo isso começou alguns dias atrás quando estávamos comemorando nosso aniversário. Convidamos várias pessoas, incluindo uma das minhas amigas mais próximas, Eli. Ela percebeu meu noivo sendo carinhoso comigo e fez um comentário estúpido sobre como ela já havia dito que o Ryan seria melhor para mim do que meu ex, Andy. Meu noivo ficou um pouco confuso e perguntou a Eli o que ela queria dizer. Quando eu estava na faculdade, tanto o Andy quanto o Ryan me convidaram para o mesmo evento. Eu conheci o Ryan desde o ensino médio e sempre tivemos uma conexão, mas não éramos um casal. Além disso, ele estudava em outra faculdade que ficava a meia hora de distância de onde eu estava.
O Andy estudava na minha faculdade, seu alojamento ficava a 5 minutos a pé e ele era alguém completamente novo. Comecei a sentir que meu relacionamento com o Ryan não seria empolgante o suficiente porque já sabíamos quase tudo um sobre o outro. Com a complicação adicional de estarmos distantes um do outro por meia hora, apesar dos protestos da Ellie, decidi ir com o Andy. Eu sei que minha razão foi extremamente estúpida, mas nunca pensei que essa decisão poderia arruinar meu futuro. Ryan já estava magoado por eu ter recusado o convite para sair com ele, e eu não queria fazê-lo se sentir pior ao dizer que eu iria com outra pessoa, não que isso importasse, pois ele parou de falar comigo por cerca de 6 meses. Durante esse tempo, ficou claro que eu e Andy não éramos adequados um para o outro, então terminamos. Quando eu e Ryan voltamos a conversar, percebi o quanto senti falta dele e que ele era perfeito para mim, então o convidei para sair. Ele ficou radiante e foi assim que chegamos a esse ponto. Durante o restante da festa, percebi que ele estava com o humor alterado. Ele se afastava dos meus beijos e toques e respondia com frases curtas de apenas uma frase. Depois da festa, quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas disse que estava se sentindo mal pelos próximos 2 dias, ele continuou frio e distante. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, então esperei pacientemente para que ele se sentisse confortável o suficiente para me contar. Hoje ele me contou o motivo pelo qual estava agindo estranho. Pela história, parecia que eu o mantive como uma opção de reserva ou plano B caso meu relacionamento com Andy falhasse, e que isso era especialmente perturbador, considerando que obviamente tínhamos sentimentos um pelo outro muito antes disso. Ele também disse que ele merece ser a primeira escolha de alguém. Eu pensei que isso fosse apenas uma insegurança que poderíamos superar, mas então ele continuou dizendo que não tem certeza se consegue enxergar nosso relacionamento da mesma forma agora, então talvez seja melhor nos separarmos. Eu implorei para que não precisamos chegar a esse extremo e que deveríamos fazer terapia de casal ou até mesmo morar separados por alguns dias enquanto ele pensa se isso é o que ele realmente quer. Até agora ele não disse nada, exceto que ele se recusa absolutamente a fazer terapia. Eu posso perceber que isso está pesando muito sobre ele, porque ele tem bebido mais do que o normal, mas não sei o que dizer para fazê-lo se sentir melhor. Nós tivemos um relacionamento maravilhoso. Ele nunca foi excessivamente ciumento ou possessivo e, embora nenhum de nós seja perfeito, eu não poderia pedir por um futuro marido mais amoroso, respeitoso, inteligente e encantador. Eu não entendo como tudo isso pode chegar ao fim por causa de um erro bobo que cometi há 7 anos. Eu não sei exatamente o que estou procurando ao postar aqui, mas se alguém tiver algum conselho, por favor me avise. Edição, eu acho que posso ter me confundido na minha forma de expressar. Ele não se importa que eu tenha namorado outra pessoa antes dele. O que o incomoda é que eu tive a escolha entre ele e Andy, e escolhi Andy. Atualização. Algumas pessoas pediram por uma atualização. Já se passaram um pouco mais de 2 semanas, então não tenho certeza se alguém ainda está interessado. Por enquanto, estou apenas confusa sobre o que está acontecendo. Se alguém tiver algum conselho ou tiver alguma ideia do que ele está pensando, por favor, me diga. Depois do que aconteceu no último post, ele disse que deveríamos adiar o casamento enquanto decidimos como proceder. Isso significa algo, certo? Ele usou as palavras exatas adiar em vez de cancelar e enquanto decidimos como proceder. Acho que isso significa que ele ainda não decidiu terminar o relacionamento. Talvez ele apenas decida não se casar, mas continuar nosso relacionamento. Não acredito que ele esteja pronto para desistir do nosso relacionamento, mas ele se mudou para um hotel. Sei que algumas pessoas me disseram para dar espaço a ele, mas decidi que, mesmo que uma parte dele esteja disposta a ficar comigo, farei tudo o que puder para ter outra chance. Tenho levado comida, deixado bilhetes debaixo da porta dele e temos ligado todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Neste momento, ambos estamos presos em um limbo. Na maioria das vezes, falamos sobre o quanto sentimos falta um do outro, os planos que tínhamos e eu o convenço de que ele é minha alma gêmea e que, independentemente do que aconteceu com Andy, eu sei que acabaríamos juntos. Mas também há outros momentos em que ele liga no meio da noite claramente chorando e fazendo perguntas como: o que ele tinha que eu não tinha? Você o amava? Ele era melhor na cama? Ele era mais bonito do que eu? Você ainda acha que ele é mais bonito do que eu? O que significa mais emocionante? Você gostaria que ele lhe desse outra chance? Ele diz que quer estar desesperadamente comigo, mas quando pensa em mim, está gravado em sua mente que eu sempre fui a primeira opção dele, mas ele sempre foi a segunda opção para mim. Isso machuca,
pois tivemos sentimentos um pelo outro durante todo o ensino médio, mas no momento em que conheci o Andy, nada disso mais significou algo, o que deve ter significado que eu achava que o Andy valia meu tempo e ele não. Parte meu coração ouvi-lo segurando as lágrimas e tentando chorar em silêncio, mas eu juro que farei qualquer coisa para salvar nosso relacionamento, e parte disso significa não esconder nada dele. Eu implorei para que ele reconsiderasse fazer terapia, mas ele absolutamente não cede. Alguns dos nossos amigos em comum estão dizendo que não sabem se ele se recuperará disso, mas eu não me importo, ele não me disse para parar de tentar, então eu não vou parar. Eu queria do fundo do meu coração poder voltar atrás e mudar o passado, porque eu o amo mais do que qualquer coisa, inclusive a mim mesma. Parece que estou em um pesadelo surreal. Há menos de um mês, estávamos deitados na cama discutindo sobre quem teria o direito de escolher o nome dos nossos filhos, e agora um erro aparentemente insignificante que cometi há 7 anos pode apagar o lindo futuro que desejo com o Ryan. Tudo o que posso fazer agora é estar presente e esperar que ele me dê outra chance, mas não sei o que ele está pensando. Eu sei que esse não é um problema de relacionamento comum, mas se alguém tiver algo a me oferecer, seja conselho ou mesmo garantia de que as coisas vão se resolver, por favor me diga. Edição. Ele ligou há 1 hora. Alguns de seus amigos encontraram esta postagem no Reddit e mostraram a ele, então ele ligou com raiva perguntando por que eu contaria estranhos sobre nossos problemas pessoais e como ele vai encarar agora seus amigos e familiares, depois que todos eles sabem que a única razão pela qual estou com ele é porque Andy terminou comigo. A DM aqui, a OP diz em um comentário que ela não queria terminar com o Andy, mas provavelmente ele se cansou dela, já que em outro comentário ela fala que o Andy era melhor na cama porque havia traído todas as namoradas que ele já teve, e provavelmente trairia ela se eles continuassem a namorar. Se ela começou a namorar ele já sabendo dessa informação, eu não sei. Depois de ler os comentários, ele percebeu que não estava certo mantendo-me no escuro por tanto tempo sem tomar uma decisão. Ele decidiu que devemos seguir caminhos separados, para que eu possa decidir se ele é realmente quem eu quero estar e que ele não foi apenas a escolha conveniente. Por enquanto, não consigo descrever como estou me sentindo. É como se estivesse tão cansada que só quero dormir para sempre. Eu sei que alguns de vocês têm a impressão de que ele é um homem horrível, mas isso foi apenas um pequeno fragmento do nosso relacionamento e não reflete quem ele é como indivíduo de forma alguma. Ele é o cara que passou dias aprendendo sobre a minha área de estudo, além de seus próprios estudos, para poder me ajudar a estudar para os exames e revisar meu trabalho acadêmico. Ele gastou milhares de seu próprio dinheiro suado para dar aos meus pais a viagem dos sonhos para a Austrália e insistiu para que eu dissesse que eu paguei, pois eles se sentiriam mal em aceitar dinheiro dele. Quando meu ex ameaçou vazar fotos íntimas que eu havia enviado a ele quando estávamos juntos, eu estava aterrorizada de que ele fosse me deixar. Ele me levou para o meu restaurante favorito e disse que não havia nada que qualquer outra pessoa pudesse fazer ou dizer que afetaria o quanto ele me ama e, em seguida, me pediu em casamento para que eu nunca precisasse me preocupar com ele me deixando novamente. Meu noivo é o melhor homem que nunca conheci, e as suposições que todos fizeram ao ouvir apenas uma pequena parte das nossas vidas são nojentas. Eu não vim aqui para que as pessoas me convençam de que ele é imaturo, inseguro ou qualquer coisa assim. Eu deveria ter sabido melhor do que postar aqui, mas tudo o que posso esperar agora é que ele veja isso. Para o meu noivo. Eu não sei o que posso dizer para melhorar isso, e não sei se você será capaz de se curar disso. O que posso dizer é que você está errado em pensar que eu escolhi você por conveniência. Eu escolhi você porque você é o homem mais atencioso, bonito, inteligente e encantador que já conheci. Cada momento que tivemos juntos nos últimos 7 anos, cada beijo que compartilhamos, cada bagel que dividimos e cada "eu te amo" que eu disse foi para você e foi uma afirmação de que você é e sempre será minha primeira escolha. Eu não acredito que você queira encerrar nossa vida juntos de forma abrupta. Acredito que você estava tentando se curar das consequências de um erro que cometi, inadvertidamente, acabei acendendo uma chama embaixo de você ao forçá-lo a tomar uma decisão ao fazer esta postagem. Leve o tempo que precisar para fazer o que for necessário para se curar disso, e estarei aqui esperando quando estiver pronto para conversar. Se você decidir que isso é algo que não podemos superar, eu aceitaria sua decisão, mas sei que somos mais fortes do que isso. Eu te amo muito, muito mesmo. Segunda edição. Eu sei que isso está ficando muito longo, mas ele leu minha carta aberta e entrou em contato comigo para dizer que não está prometendo nada, exceto que ele vai ouvir. Ele ainda se recusa a procurar um terapeuta porque ele não vê nosso relacionamento como forte o suficiente para que haja algo a ser salvo no momento.
No entanto, algumas pessoas aqui expressaram o desejo de poder dar conselhos diretamente a ele, e eu o convenci a conversar com outros que passaram por algo semelhante e se curaram. Se você passou por algo parecido, por favor, peça a ele para enviar um usuário fictício seu em sua resposta a esta postagem ou me envie uma mensagem privada. Obrigado. Atualização final. Antes de dar as atualizações, quero dizer que perguntei ao meu ex-noivo antes de postar isso e ele disse que está tudo bem, contanto que eu não revele detalhes que possam nos expor para mais amigos e familiares. Sempre fui o tipo de pessoa que valoriza a opinião dos outros ao tomar grandes decisões, e ele sabe disso. Muita coisa aconteceu desde a última atualização. Após conversarmos, ele ficou completamente quieto por cerca de 2 semanas para ter tempo de pensar. A espera foi quase insuportável, mas ele prometeu que assim que tivesse uma resposta para mim, entraria em contato. Eu não podia ir até o hotel dele para deixar comida, tentar vê-lo ou qualquer tipo de contato. Quando ele finalmente ligou, a primeira coisa que ele deixou claro foi que nosso relacionamento havia acabado. No entanto, apesar do fim do nosso relacionamento, ele ainda quer estar comigo. Se eu ainda quiser estar com ele, podemos recomeçar nosso relacionamento completamente do zero, como se nada tivesse acontecido. Em suas próprias palavras, enquanto você olha para o nosso relacionamento e vê algo maravilhoso, eu olho para trás com nojo porque você mentiu por omissão todos os dias. Inicialmente, eu estava pronta para concordar imediatamente, mas ele insistiu que eu tivesse uma semana para decidir se realmente quero isso. A lógica dele é que, se eu escolher recomeçar nosso relacionamento do zero agora, ele será a minha primeira escolha. Mais tarde, durante a semana, comecei a compreender o que isso significaria. Eu passaria de noiva para namorada novamente, não sei quando ele vai me pedir em casamento novamente, e não quero ter filhos até que estejamos casados, então não sei quanto tempo isso levará. Em resumo, isso bagunçaria completamente os planos de vida que tínhamos. Pedi um pouco mais de tempo, e ele não quer que eu ressinta isso no futuro, então concordou em me dar todo o tempo que eu precisasse para tomar uma decisão. Este é um resultado melhor do que eu esperava e talvez melhor do que eu mereça, mas seria mentira se eu dissesse que não desejo que as coisas voltem ao normal. Decidi concordar em recomeçar do zero. Só dói muito que os últimos 7 anos não signifiquem mais nada. Não muito tempo atrás, celebramos nosso 7º aniversário, mas no próximo ano estaremos comemorando nosso 1º aniversário novamente. Edição. Ele leu o post e queria abordar alguns dos comentários. Se recomeçarmos nosso relacionamento, ele não vai usar nada contra mim. Será exatamente como ele disse, e nosso relacionamento começará completamente do zero. Ele está tão confiante nisso que insiste que eu o deixe se ele cometer algum deslize e mencionar o assunto durante uma discussão. Algumas pessoas disseram que ser o primeiro é apenas um construto arbitrário, mas isso não significa nada. O casamento é um construto, a monogamia é um construto, etc. Algo ser um construto não o torna menos real ou incapaz de causar dor. Lembrando que isso não se trata de eu namorar outras pessoas antes dele. Ele não se importa com isso. O que o incomoda é que eu o conheci há anos, tínhamos um vínculo desde o ensino médio, e ele esperou até estarmos na faculdade para que pudéssemos oficialmente ser um casal, mas eu escolhi alguém que mal conhecia. Muitos mencionaram que a duração do nosso relacionamento deveria ter alguma influência sobre as decisões dele. Ele diz que tem, porque isso só piora as coisas. Eu nunca contei a ele o que aconteceu durante aqueles 6 meses em que estávamos juntos. Além disso, não fui eu quem contou no final. Nós sabemos tudo um sobre o outro, então ele só pode supor que eu escondi conscientemente isso dele. Não sou inseguro, frágil ou irracional. O fato é que nosso antigo relacionamento agora está arruinado aos meus olhos. Está arruinado porque ela tirou minha capacidade de tomar uma decisão informada 7 anos atrás. Se eu soubesse das circunstâncias do retorno dela, não tenho medo de dizer que teria mandado ela se fuder. Agora estou dando a ela a opção de recomeçar nosso relacionamento comigo conhecendo todos os fatos. Desta vez, seremos iguais. Eu, homem de 33 anos, vi um vídeo da minha noiva, mulher de 29 anos, me traindo durante sua despedida de solteira. Não consigo acreditar que estou envolvido em uma história como essa. Na verdade, não falei com ninguém sobre o que aconteceu, embora muitas pessoas estejam tentando. Acho que só preciso desabafar um pouco antes de falar com alguém. Minha namorada e eu estávamos juntos há 4 anos e estávamos noivos. No fim de semana passado, ela teve sua despedida de solteira, e eu não tive problema com isso, especialmente depois do que ela me contou sobre o plano. Ela e algumas amigas alugariam um Airbnb ou algo assim,
um lugar grande com uns 4 quartos, e apenas ficariam bêbadas, fariam festas e se divertiriam. No dia da festa, ela estava na minha casa, um apartamento de 2 quartos onde eu uso um quarto como escritório. Sou um investidor autônomo. Ela faz todas as preparações e vai encontrar suas amigas. Trocamos algumas mensagens, mas conforme a festa esquentava, paramos de conversar, e imaginei que elas estivessem apenas se divertindo. Depois da meia-noite, comecei a me preparar para dormir e notei que o computador no meu escritório não estava desligado, apenas com uma proteção de tela. Acontece que minha noiva não havia fechado a sessão, e o Messenger dela ainda estava aberto no computador. Havia um grupo de conversa em que ela e as meninas estavam planejando tudo. E muitos vídeos foram enviados para o grupo. Fiquei um pouco curioso e comecei a assistir a alguns dos vídeos. A maioria era bem inocente, apenas um grupo de 15 garotas ficando bêbadas, chapadas, dançando e fazendo coisas assim. Então, havia um vídeo de uma mulher indo até a porta da frente e cerca de 10 caras entrando no apartamento. Eu não os conhecia e não reconheci ninguém. Havia alguns vídeos dos rapazes e das moças dançando e bebendo. E então, o pior aconteceu. Um vídeo começou com minha noiva beijando um cara no sofá. Ela para, rola e começa a beijar um segundo cara. Depois, havia um vídeo deles entrando em um quarto. Também havia um vídeo deles saindo, que, de acordo com os carimbos de tempo, era 5 minutos depois, mas isso não significa nada. Pelo que eu sei, os vídeos podem ter 1 hora de diferença e todos terem sido enviados ao mesmo tempo. Ver tudo isso foi como um golpe de marreta no peito. Eu fui para o banheiro porque pensei que fosse vomitar. Não vomitei, mas senti que andei de um lado para o outro no apartamento por cerca de 30 minutos. Então, enchi um copo de uísque e bebi tudo de uma vez. Salvei os vídeos e fiz um próprio. Apenas um pequeno vídeo de selfie em que eu digo: "Oi, aqui é o meu nome, seu ex-noivo." Só queria dizer que vi os vídeos da festa e o casamento está cancelado. Espero que tenha valido a pena. Fico feliz por ter salvo os vídeos, porque em menos de 10 minutos eles foram todos excluídos e meu telefone começou a explodir de mensagens e chamadas, mas não atendia nenhuma ligação ou mensagem. No começo, era apenas minha namorada mandando mensagens dizendo que ela pode explicar e que não era o que parecia. Depois, suas amigas se juntaram à conversa. Mas eu ignorei todos e não respondi. Então, de repente, recebi um pedido de videochamada, e admito que a curiosidade falou mais alto. Atendi a chamada, mas não disse nada. Era minha noiva sentada na frente da câmera e ela parecia ter estado chorando, com as outras amigas ao redor. Eu realmente só conheço talvez 4 das amigas, mas reconheci muitas das outras. Primeiro, ela começou a se desculpar, mas continuava dizendo que não era o que parecia, que era apenas uma festa e que a presença dos rapazes não estava planejada nem nada do tipo. Ela disse que poderia parecer ruim, mas nada aconteceu. Quando eu não disse nada, ela continuou repetindo as mesmas coisas, e suas amigas a apoiaram. Quanto mais eu não falava, mais histérica ela ficava. Eventualmente, ela admitiu ter beijado os 2 rapazes, mas colocou a culpa em suas amigas, que assumiram a responsabilidade por isso, o que me surpreendeu um pouco. Ela disse que os beijos não significavam nada e que foi só isso que aconteceu. Então, ela pareceu se lembrar do vídeo em que ela entrava no quarto e começou a gritar que era apenas uma brincadeira e que nada aconteceu. Todas as outras mulheres confirmaram que era apenas uma brincadeira e que minha noiva entrou no quarto e depois voltou e saiu novamente. Isso continuou se arrastando e eles apenas repetiam as mesmas coisas. Eventualmente, todos ficaram quietos e tudo o que eu disse foi: "Tem mais alguma coisa a acrescentar?" Ela disse que não, e eu simplesmente encerrei a videochamada. Fui para as redes sociais e mudei meu status de relacionamento para solteiro e publiquei que o casamento estava cancelado e que se alguém tivesse comprado um presente, era livre para devolvê-lo. Minha noiva viu a postagem e ficou ainda mais desesperada, insistindo que tudo o que ela fez foi beijar e nada mais. Eu enviei uma mensagem de texto dizendo que, se eu suspeitar que ela ou qualquer uma de suas amigas está mentindo sobre o que aconteceu ou tentando me colocar como o vilão, postarei todos os vídeos online. Até agora, ninguém mais sabe o que está acontecendo. Isso foi há alguns dias, e tudo relacionado ao casamento está cancelado, mas minha noiva continua me procurando. Algum conselho sobre o que devo fazer a partir daqui? Atualização. A atualização é bastante simples. Tudo foi cancelado e encerrado. O casamento oficialmente não vai acontecer, eu peguei o anel de volta e todas as coisas dela foram retiradas. Ela está ficando com os pais por enquanto.
Nós conversamos um pouco. Na maioria das vezes, foi ela implorando, se desculpando e chorando. Ela continua insistindo que tudo o que ela fez foi beijar os rapazes. E ela nunca fez algo assim antes e promete que nunca acontecerá novamente. Parte de mim realmente queria acreditar nela, mas o problema é que esse incidente coloca todo o nosso relacionamento em dúvida. Eu acho que ela pode estar dizendo a verdade, mas, novamente, o ponto é que não há como saber. Se for verdade que as amigas a pressionaram a fazer isso, como posso acreditar que elas nunca fizeram isso antes? Nós ficamos nesse ciclo de discussão porque, no fim das contas, simplesmente não há como ter certeza. Ela disse que faria qualquer coisa, incluindo cortar relações com as amigas e nunca beber na presença delas. Ela realmente criticou duramente as amigas nas redes sociais, dizendo que se a festa tivesse seguido o plano original, ela ainda estaria se casando, então talvez ela já tenha se afastado delas. Tudo o que posso dizer é que, no momento, estou solteiro e vou apenas viver minha vida. Provavelmente vou tirar um tempo para mim depois de sair de um relacionamento de 4 anos. O que é louco é que algumas das amigas dela também estão me mandando mensagens só para conversar. Ainda não respondi porque é difícil confiar nelas também. Mais uma vez, obrigado a todos que expressaram solidariedade, e espero que nenhum de vocês aqui precise lidar com algo assim no futuro. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!